Bom dia, turma! Dando continuidade, então, às nossas aulas de ciências. Hoje faremos da página 272 até a 274, tá? Então, dando continuidade às aulas, falaremos hoje um pouquinho sobre os animais ameaçados de extinção. Então, nós vimos nas aulas anteriores os animais que foram extintos, né? Como os dinossauros, o tigre-dente de sabre, né? Até mesmo aquele outro, o gliptodonte, né? Enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os animais que estão ameaçados. Isso significa que eles ainda existem, mas a sua espécie corre o risco de não existir mais. Devido a quê? Devido ao ambiente no qual ele vive está sendo devastado. Os recursos que ele precisa para essa sobrevivência está sendo extinto, está acabando, não é mesmo? Então vamos ver aqui, ó. No módulo anterior, você estudou que muitos animais foram extintos, mas você sabia que atualmente muitas espécies também correm o risco de desaparecer? Preocupada com este problema, a turma do Luan está montando um mural para divulgá-lo na escola. Leia o que eles conversaram sobre esse assunto. O que vocês estão descobrindo com esta pesquisa sobre animais ameaçados de extinção? Um dos motivos para isso estar acontecendo é porque as florestas estão sendo destruídas. E então os animais ficam sem alimentos e sem abrigo. Sim, mas é preciso usar os recursos da natureza, sem destruir, sem desperdiçar. E lembrar que também precisamos preservar algumas áreas naturais, não podendo mexer em tudo. E muitos animais com risco de desaparecer, e então os animais ficam sem alimento, sem abrigo, mas o ser humano também precisa de lugar para morar, para cultivar alimentos. Então, o que eles discutem aí? Que o ser humano, ele também precisa de um espaço para morar, ele precisa também de um espaço para fazer suas plantações, cultivar os alimentos. Conforme a população vai aumentando, o espaço dos animais vão diminuindo, os espaços vão diminuindo. Por quê? Porque o ser humano, ele vai modificando, ele vai transformando o espaço que já existia com construções, né, com moradias, com áreas para as plantações, e isso faz com que os animais que vivem naquele espaço que foi destruído vai perdendo o seu habitat, pois ali vai faltar o seu abrigo, vai faltar a sua comida, não é mesmo? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Por que os animais estão ameaçados de extinção? Vamos ver. Você já sabe que no passado muitos animais foram extintos devido a fenômenos naturais, ou seja, sem a intervenção do ser humano. Então, naquela época, não foi o ser humano, mesmo porque nós nem existíamos, né? Então, foi um meteoro, ou foi o vulcão, ou foi a era do gelo, né? Mas agora, infelizmente, muitos animais são extintos e outros correm o risco de desaparecer por causa das ações humanas sobre o meio ambiente. Ou seja, nós, seres humanos, estamos agindo para que isso aconteça, como a destruição de habitats naturais e o tráfico de animais. Então, além da gente, fala gente, seres humanos, tá? Além dos seres humanos destruírem os habitats dos animais com as queimadas, com a destruição das florestas, existem também o tráfico de animais. Vamos entender como estas ações ameaçam a biodiversidade. Então, o habitat é o local onde um ser vive e do qual retira o recurso de que ele precisa para sobreviver e se reproduzir, tá bom? Biodiversidade é a variedade de seres vivos que vivem em certos locais. Destruição dos habitats. Então, como que está ocorrendo essa destruição? Os ambientes naturais oferecem tudo de que os animais precisam para sobreviver. Lembram, então, que lá eles retiram a água, o alimento,
lá tem um abrigo. Quando o ser humano muda ou destrói o ambiente natural, pode alterar profundamente a vida dos animais que ali vivem. E aqueles animais que não se adaptam às novas condições do ambiente correm o risco de desaparecer, igual aconteceu lá na Era do Gelo, né? Quando o número de indivíduos de uma espécie diminui muito ao longo dos anos, ela passa a ser considerada uma espécie ameaçada de extinção, ou seja, ela está ameaçada de desaparecer para sempre. Uma das principais ameaças às espécies animais é o desmatamento, que é o processo de destruição de florestas e matas através da derrubada das árvores e da retirada de toda a vegetação. Então, dê uma olhada nessas duas fotos aqui, ó. Aqui mostra a construção de uma usina hidrelétrica para a produção de energia elétrica, por exemplo. Áreas imensas são alagadas, o que afeta a flora e a fauna do local. Flora é o conjunto de todas as plantas que existem naquele local, e fauna é o conjunto de todos os animais que abrigam naquele local. Então, imagine uma área toda coberta por verde, por plantas, por árvores e animais. E aí essa usina vem, né? As pessoas que vão construir essa usina para gerar eletricidade para os seres humanos, porque os animais não precisam de eletricidade, mas os seres humanos sim. Eles precisam de energia. Para quê? Para ligarem os seus eletrodomésticos, né? Televisão, conservarem os alimentos, a geladeira, por exemplo, precisa de energia elétrica para tomar um banho quente. Então, para fornecer energia elétrica, precisa dessa usina. Agora, imagine uma cidade como São Paulo, por exemplo, a quantidade de pessoas que vivem. Para gerar energia para a quantidade de pessoas que existem nessa cidade, precisa ser algo muito grande. E para ser algo muito grande, precisa destruir uma grande parte dessa área. Então, uma grande parte dessa área destruída, automaticamente os animais, as plantas e todos os seres vivos que tinham naquele espaço são destruídos também. Olha uma área de floresta sendo desmatada. Mesma coisa também, o desmatamento acontece por vários motivos. O desmatamento acontece para retirada do tronco da árvore, que é usado para móveis, que é usado para fazer papel. Tem vários motivos para que aconteça também o desmatamento, os cortes de árvores. Vamos continuar? Então, aqui é a nossa última parte de hoje. Tem uma atividade para vocês fazerem, tá? No Brasil, muitas áreas são desmatadas para uso agrícola ou formação de pastagem. Então, mais um motivo para as árvores também serem derrubadas, né? Que é para fazerem a criação do gado, pastagem, a formação de pastagem, para fazer um pasto, onde os animais ali, eles precisam viverem nesse espaço, comerem a graminha, para se criarem, né, para crescerem, enfim. Então, no Brasil, muitas áreas são desmatadas para uso agrícola ou formação de pastagem, e a maioria delas é também queimada, o que torna mais difícil a sobrevivência dos animais que precisam daquele habitat, tá? Não desses animais. Pastagem, terreno com vegetação própria para a alimentação de animais, como bois, cavalos e ovelhas. Então, para a criação desses animais. Mas, se fosse uma área verde, uma floresta, por exemplo, ali poderiam existir muito mais animais de diferentes espécies. E, normalmente, o pasto vive apenas uma espécie, né? O gado no geral. E aqui é uma plantação de alimento, né? Enfim, a criação de gado e o cultivo de soja estão entre as principais causas do desmatamento da floresta amazônica. Olha só, gente. Então, a floresta amazônica é aquela floresta que a gente tem, né? Dizem que é o coração do Brasil. É a área verde que nós temos de maior. E ela está cada vez mais sendo devastada, cada vez mais sendo destruída. Atividade. Leia com atenção. Os animais ameaçados de extinção só vão sobreviver se seu habitat for conservado.
Então, o que que diz aqui? Que os animais que estão ameaçados de extinção, aqueles animais que estão quase morrendo, que estão quase à beira de não existir mais, só vão ser preservados, só vão conseguir sobreviver se o seu espaço ali onde eles vivem for conservado, se a gente cuidar desse espaço. Vocês concordam com essa afirmação? Explique por quê. Eu espero que todos concordem, tá? E eu quero que vocês expliquem o porquê. Cada um vai dar a sua resposta do jeitinho de vocês. Tá bom, turminha? Então, eu vou esperar para ler e eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até o próximo vídeo.